A fotografia da alma que hoje vai ser revelada tem contornos definidos, contrastes vivíssimos, em que o claro-escuro nos entusiasma. Espírito brilhante, cultura e perfeito domínio de uma técnica, sensibilidade admirável e, além de tudo, excepcionais dotes naturais que permitem esse divino dom que é o seu perfeito instrumento vocal. Sem alardes de mestre, pode afirmar-se que o artista, que dentro em pouco vai entrar em sua casa, tem ensinado a beleza da língua pátria a quantos foi possível escutar a sua dição impecável. Se o calor do entusiasmo costuma tocar-vos, se gostam de tributar aplauso a quem vos deu emoção, mesmo na intimidade do lar, não deixem de aplaudir quando a cortina correr e eu vos apresentar João Vilaret. João, se não te importas, vamos começar de uma forma tradicional nas nossas entrevistas. É que os nossos ouvintes são colecionadores de datas e gostam de saber sempre o dia do aniversário dos nossos artistas. Muitas vezes, até na altura própria, lembram-se e recebemos um telegrama de um ignorado, de um desconhecido. Não te importas dizer o dia do teu nascimento? Ora é essa. Dia 10 de maio de 1913. E nem sequer esconde o ano, bem, bons amigos ouvintes. 1913. 41 anos. 41 anos. É lindos 41 anos. Maravilhosos 41 anos, que ninguém dirá que são 41 anos. João, parece-me que realmente o teu início de vida, quer dizer, o teu início de carreira, não era dirigido para o teatro, pois não? Sempre foi dirigido para o teatro. Mas disseram-me que tinhas começado a estudar com outra Isso ideia. Estudei muito mal. Porque eu sempre tive a ideia e nunca soube fazer mais nada senão teatro. Mesmo já em pequeno? É tanto assim que aos 14 anos abandonei os estudos para entrar no Conservatório Nacional de Teatro. Mas o teu pai gostava que fosse outra coisa? O meu pai, infelizmente, não soube ainda dessa minha decisão porque quando ele morreu eu tinha apenas 8 anos de idade. Sabia que eu já tinha realmente uma vocação para o teatro. Note-se, para o teatro, que se tinha manifestado nessa altura de uma maneira muito curiosa, principalmente hoje pelo meu aspecto físico, porque eu comecei por dançar. Foi a minha primeira manifestação, foi a dança. Ah, sim? É, dançava todas as danças que via e reproduzia-as com uma tremenda facilidade. Aliás, o teu físico não influiu nada. Eu lembro-me que em vários trabalhos em que te vi, até mesmo naquelas revistinhas que se faziam então no Teatro Nacional Dona Maria II, e depois nas tuas coisas de musical, tu és de uma leveza extraordinária. Acho que não veio agora a propósito de falar do físico. Uma leveza aparente. Não, uma leveza real, real porque te mexes extraordinariamente bem. Sim, não há dúvida nenhuma, mas tu não calculas como é que eu fico depois dessas levezas. Realmente é assim. É. Portanto, foste para o conservatório com que idade? Eu não tinha ainda 15 anos, saí do conservatório com 18 anos. Chegaste a acabar o curso? Acabei o curso sem distinção, sem louvores e sem prémios. Ainda bem? Ainda bem, nem ainda mal. Não tenho hoje já a amargura, nem nunca a tive, de poder lembrar-me disso realmente com um aspecto desagradável da minha vida, porque realmente recebi o prémio cá fora. O melhor prémio? O prémio do agrado do público. Com certeza que sim. Estreaste no Teatro Nacional? No Teatro Nacional, sim. Lembras-te em que ano? Em 1931. A tua memória, afinal, é um caso espantoso. Toda a gente se admira quando tu fazes um recital que preenche um espetáculo. Como consegues fazer todo aquele trabalho sem ponto, sem pessoa que te esteja a ajudar? Até sim, sem controle. Nesta peça que fazias agora, Esta Noite Choveu Prata, era uma coisa que admirava o público, é que realmente trabalhavas sem ponto. Eu não sei trabalhar com ponto porque acho que o ponto, de resto ainda há pouco tempo houve uma artista, Germaine Monteiro, que esteve em Madrid, que se recusou a trabalhar com ponto. É. E eu acho que realmente nas condições de vida em que, por exemplo, o artista português trabalha, é muito difícil trabalhar sem ponto, visto que nós somos obrigados a mudar de cartaz com muita facilidade. E ensaiar uma peça em 8 ou 10 dias. E eu não posso censurar os meus colegas de não poderem prescindir desse auxílio, se bem que muitos deles sejam grandes profissionais e que estudem. Mas há também uma parte chamada de nervos, que obriga realmente a uma contenção tal, que se souberem que não está uma pessoa lá para, num caso desesperado, os salvar, isso ainda podia ajudar mais ao seu nervosismo. Eu é o contrário, eu se souber que tenho lá uma pessoa para me apontar fico mais nervoso, de maneira que tenho que saber, mas isso é uma questão idiosincrásica, não é mais nada. João, vamos apelar ainda para as tuas recordações. Lembras-te qual foi o trabalho de teatro que mais gostaste de interpretar? Isso sinceramente ainda parece-me que ainda não chegou. Tenho tido muitos trabalhos que me têm dado realmente uma grande satisfação artística e uma grande satisfação pessoal, mas ainda estão muito longe de ser aquilo que eu penso que possa ser, não é? Em todo caso, realmente houve 2 ou 3 trabalhos que eu gosto mais do que os outros. Não vale a pena estar a falar nisso. Não queres recordar? Não sei, uma talvez. Das 2 interpretações que melhor recordação te deixasse... Bem, ultimamente Esta Noite Choveu Prata foi talvez uma das peças que mais me tem
realmente trazer satisfação artística, pela possibilidade até de representar 3 papéis na mesma peça, não é? Sim. Mas, por exemplo, há outras que eu não posso esquecer, por exemplo, Cadáver Vivo, onde eu tive o prazer de colaborar. Aliás, e outra que eu também trabalhei contigo, que também foi um grande sucesso nosso, e da Maria Lalanda, Miss Ba. É verdade que sim. E foi realmente uma das obras de conjunto de interpretação mais dignas que se têm feito no teatro português. Aliás, parece-me que a melhor companhia dos últimos anos... Sem dúvida. Eram os nossos comediantes de Lisboa. Pena não terem desaparecido Pois assim. Pois é, mas o que é que a gente vai fazer? Não podemos passar a vida a chorar o leite derramado, como diria a Eva Todor. Olha, João, há um curioso aspecto que eu gostava de focar. Tu, evidentemente, podes considerar-te, com toda a justiça, como o ator com maiores possibilidades para qualquer género. Em todo caso, gostaria de saber se te sentes melhor num ou noutro género. Quer dizer, preferes ser recitador, preferes ser artista de musical, preferes trabalhar numa companhia em conjunto, ou no fundo gostas de trabalhar aqui e acolá e variar constantemente, sem uma preferência nítida? Sim, preferências nítidas, evidentemente que tenho uma preferência nítida, eu sou ator antes de mais nada, não é? Essa parte minha de artista de musical e de recitador não são mais que subdivisões de uma maternidade artística que é o ator. O ator, desde que é ator a própria palavra o diz, tem que ser um ser muito adaptável e um ser que tem que trabalhar em muitos géneros. Eu, mercê das circunstâncias, tenho que apelar muitas vezes para o trabalho sozinho, porque tu sabes bem realmente como às vezes é difícil criar uma companhia e fazer um trabalho de conjunto. Mas a coisa que mais me custa, e se eu vou dizê-lo sinceramente como uma confissão, e acho que estas entrevistas gostam muito de ouvir estas coisas, não é? Pois a coisa que mais me custa é ser chamado de declamador. Tens razão, porque não és um declamador, não és um artista. Eu acho que a coisa mais pejorativa que existe para um artista que diz versos é chamarem-lhe declamador. Felizmente eu não te chamei de declamador. Não, mas recitador, sim. Eu acho que todos os artistas têm a obrigação de saber recitar e de saber dizer versos, porque a edição é a base de uma arte que, afinal de contas, vive da palavra. Eu, quando dou um recital, se às vezes, quer dizer, me deixo transportar, se me deixo levar, digamos, por aspectos teatrais e exagerados da questão, no fundo não é mais que sinceridade e de que realmente que aquilo que se chama aquilo que não nos pertence. Mas, dentro da medida do possível, eu tenho cada vez procurado mais depurar essa minha arte e libertá-la de excessos e de declamações. Torná-la íntima, torná-la humana, torná-la realmente cada vez mais próxima do coração das pessoas. E acho que não é aos gritos nem a declamar que a gente consegue lá chegar, não achas? Acho que estás a dar um magnífico exemplo de autocrítica que não é vulgar. Realmente um ator consegue chegar a essa conclusão e fazer a crítica de si próprio, atingiu uma altura na sua carreira que é muito de aplaudir. Verifico exatamente que estás no melhor caminho possível a condizer de forma clara com todos os êxitos obtidos. Parece-me em todo caso que nunca houve exageros na tua forma de recitar, porque naturalidade não quer dizer corriqueiro. Quando somos naturais, e tu sabes isso muito bem, não podemos esquecer a forma de interessar o público, e era essa, aliás, e continua a ser, com certeza, a tua forma, teatralizar a poesia de forma a entusiasmar e a criar emoção no auditório que tu tinhas. Sim, o problema é muito difícil de resolver assim numa entrevista, porque ele tem-me preocupado muito e eu já estive até quase para deixar de recitar. Não acredito. Palavra de honra, porque primeiro a minha arte de recitar começou em recitais, e os recitais têm, como é que hei de dizer e empregar a palavra um pouco, quer dizer, um pouco banal, tem uma freguesia. Há fregueses para recitais, não é? Pessoas gostadores de arte, gostadores de poesia, pessoas que gostam muito de ouvir realmente poemas que às vezes adormecem nos livros e que não adquirem aquela outra dimensão que é a voz humana, não é? Paul Valéry dizia que um poema só é realmente vivo no dia em que é recitado. Isto dá-se com muita poesia, com outra às vezes eu acho que nem se lhe deve tocar por respeito, porque é tão íntima, tão pura, que eu às vezes acho, e de resto nos meus programas sempre procuro fazer isso. Nunca exagerar, quer dizer, a escolha. Eu vou direto aos poemas e aos poetas que eu acho que são recitáveis, porque há muita alta e grande poesia que não é recitável. E então não lhe fazemos um serviço, nem aos autores, nem ao público, de lhe dar, porque podemos profaná-la. E essa coisa de profanar é uma coisa que eu tenho muito medo. Tens realmente razão. João, continuamos esta conversa que está a ser adorável para aqueles que nos escutam e que não fazes ideia o que isto representa em repercussão, que há milhares e milhares de pessoas que estão neste momento bem perto do receptor a ouvir todas as palavras que tu dizes. Queria saber um pouco de ti próprio, dos teus gostos, das tuas predileções. Em música,
Qual é o teu autor preferido? Bem, eu gosto muito de música. Música, no fundo, para mim, é a base de toda a arte. Sem música não há artistas. É por isso que às vezes é muito difícil encontrar e prender o público certos artistas que não têm ouvido. Porque como não têm ouvido, não têm o sentido da melodia. E a melodia, no fundo, é uma grande condução. Mas voltando outra vez à tua pergunta, antes de mais nada, evidentemente todos os clássicos são os que me interessam mais. Mas deve talvez haver um que te emociona Sim, particularmente. sem dúvida nenhuma. Isso às vezes pode ser tomado como um pouco de snobismo, mas não é. Bach é sem dúvida nenhuma o autor que mais me... Não sei porque é que há de ser tomado Porque, por sim, snobismo. porque há muitas vezes eu acho que está muito banalizada esta coisa quando se quer parecer muito expert em música, que é uma coisa que eu não sou. Eu gosto evidentemente muito de música, mas não me posso atribuir a minha crítica da própria música. Gostas da música porque Gosto, ela te toca? Pois claro. E uma opinião é a coisa mais sincera. Eu falo de música e de pintura como falo de literatura. Se amanhã eu for falar de teatro, aí já a minha opinião tem circunstância, porque eu tenho a obrigação de dar uma opinião autorizada. Quer dizer, eu agora a falar de música estou a falar positivamente no plano de vista do senhor que gosta de música e mais nada. Mas Pois é esse Bach, o mais sincero. exatamente. Bach, Mozart, Debussy, Bela Bartók entre os modernos, Sim. Stravinsky, o grande Manuel de Falha e, meu Deus, tantos e tantos outros. Olha, há um que eu não gosto muito e sinceramente eu vou dizer, é Chopin. Demasiado... Não sei porquê, não posso explicar. Não falaste da Beethoven. Ah sim, mas Beethoven é um deus da música e um gênio que não se pode discutir, não é? Evidentemente que Achaste não é... bem que eu te recordasse Sim, Beethoven? mas não é por isso, é que eu também vou dizer sinceramente, não é o músico que mais me toca, se bem que seja um músico que tem a minha inteira admiração, sobretudo pela mensagem tremenda que a sua obra deixou ao mundo, sem dúvida nenhuma. E com aquela sua quinta sinfonia que atingiu A quinta e a nona e todas. Não se pode estar a especificar. João, desculpa agora esta pergunta que parece que não vem nada a propósito. Qual é a falta humana em que tu tens mais tendência para perdoar? É complicado. Bem, é complicado e vou dizer uma coisa, eu que tenho tantas faltas humanas, meia culpa, acho que nós humanos só devemos realmente procurar compreender as faltas dos outros e não ter uma especialidade de realmente dizer aquela é que eu acho que é mais fácil de perdoar ou aquela é mais difícil. Todos nós temos muitas faltas e acho que a melhor maneira de perdoar aos outros é reconhecê-las em nós. Realmente é assim. Qual é o teu herói literário? Se heróis literários tenho muitos, não há dúvida Mas nenhuma. tens uma admiração superior. Mas herói literário quer dizer dentro do ponto de vista de criação De do ficção, autor? de criação do autor, de ficção. Não sei, mas é tão difícil, há tantos que me têm tocado. Não sei, algumas personagens do Dostoiévski, tantas e tantas figuras do Balzac, tantas e tantas figuras do Marcel Proust, La Recherche du Temps Perdu, tantas na obra do Essa de Queiroz, do Camilo. Quer dizer, em todo caso, gostaria, para dar a entender bem ao nosso ouvinte um bocadinho da tua sensibilidade, se te inclinarias mais para um Dom Quixote ou se, pelo contrário... Para o Sancho Panza, com certeza que não. Para o Sancho Panza, se posso já arrumar as malas, porque não? Mas agora o Dom Quixote, sim, é uma figura extraordinária. Mas olha, por exemplo, vou-te dizer, na ficção literária, aqui está... Ela não é o Hamlet. Não, o Hamlet não, mas por exemplo, dentro do plano de vista português, bem sei que não é uma criação propriamente de um romancista, é uma criação da tradição e do povo, mas por exemplo, uma figura extraordinária para mim é o Bandarra. Sim, excepcional, crítica. De... Sim, uma figura extraordinária e que eu tenho pena que realmente um grande poeta, um grande dramaturgo ainda não a tivessem tratado. E saindo do domínio da ficção, um herói da vida real, um herói da história que tenha fixado, pelo qual tenhas uma admiração? Isso de heróis da história, não sei, tenho a impressão que é tão difícil a gente realmente escolher. E quando digo herói, julgar. evidentemente não estou a referir-me a atos de heroicidade pura. Podes considerar herói, que sei lá, um Pasteur, um Einstein. Mas então nós temos uma história tão cheia de heroísmos, tão cheia de belezas, não é? Tantos heróis que tivemos na nossa história, não sei. Não te queres debruçar sobre um? Não vale a pena agora estarmos a falar disso. Com certeza que sim, João. Diz-me, dos países imensos que tens visitado, qual é aquele em que mais gostaste de estar? Não como artista, mas como turista? Bem, um dos que mais me impressionou foi sem dúvida a Itália. Aí realmente é o teu acho que a Itália realmente, sim, acho que a Itália é realmente um país extraordinário. Em cada recanto um motivo histórico. Eu gostaria muito de poder estar muito tempo na Itália, porque acho que realmente para de resto Diaghilev, que como tu sabes foi um artista espantoso sem fazer nada, fazendo tudo, não é? Ele ainda, por exemplo, há pouco tempo eu estava a ler um livro do Serge Liffard que chama 6 ans avec Diaghilev,
e em que ele diz esta coisa extraordinária. Quando o Diaghilev sentia qualquer coisa de arte num dos seus artistas, qualquer possibilidade de grande criação, a primeira coisa que ele lhe fazia era mandá-lo fazer um estágio na Itália. E que belo estágio. Principalmente Veneza, Florença. Admirável, Florença. Roma, enfim, toda aquela Itália maravilhosa, não é? E ele sentia como necessidade, quer dizer, como necessidade de contacto, de património, de moldagem. De moldagem, não é verdade? Ele sentia que era preciso que os artistas estivessem ali em contacto com a beleza extraordinária, e é por isso que o povo italiano é tão extraordinário, porque é impossível realmente não ser eufórico, simpático, como eles são comunicativos, com tanta beleza à sua volta. Só assim é que se consegue realmente ressurgir de coisas tão dramáticas como a Itália. Sim, e sair bem das e sair bem, sair cada vez mais maravilhosa. Nós temos hoje em vista o que é a moderna arte italiana, por exemplo, o cinema italiano, que tem estado a dar uma lição ao mundo de beleza, de mesmo humanidade. Aos próprios americanos. E de que maneira? Bem, os americanos aqui para nós sempre tiveram muito que aprender, não é? Aliás, parece-me até que a indústria cinematográfica americana foi sempre feita à base de estrangeiros importados. De importação. Os americanos têm o seu valor, por exemplo, têm o valor de contarem com um público enorme, de contarem realmente com uma força extraordinária que é o dólar, e dessas coisas todas, mas meu Deus, nós sabemos bem quantos artistas foram para a América e que venderam a alma ao diabo. O diabo me desculpe. João, queres recordar aquele momento que te agradou mais na tua vida de artista até hoje? Será possível? Não sei dizer, porque tenho tido momentos muito gratos. Pensei que tens momentos culminantes constantes. Culminantes não direi, mas não é. Mas há momentos tão gratos para mim, realmente, em que eu me sinto tão recompensado de todas as coisas boas ou más que me possam ter acontecido. Não queres recordar em todo caso? Em todo caso, não sei. O dia talvez da minha estreia em Luanda, quando fui lá em 1950. Eu realmente senti no final do espetáculo que o público me queria dizer mais qualquer coisa que aplaudir-me, não é? Sentia que eu lhe levava qualquer coisa de muito íntimo, de muito nosso, não é? Através dos poetas portugueses que eu lhes disse. E foi realmente uma emoção coletiva, se assim se pode chamar. Quer dizer, foi um espetáculo que não me pertenceu a mim próprio, mas a todos os que estavam lá. Não me digas que estás já a viver uma saudade da África e por isso vais voltar breve. Sim, vou já voltar agora, mas enfim, já passaram 4 anos sobre isso. Mas eu não... Bem, no Brasil tive noites inolvidáveis. Em Portugal, meu Deus, não é bom a gente falar nessas coisas, porque não é bonito nós estarmos a... É tão vaidoso falar dessas coisas, não é? Eu procuro realmente não ser vaidoso, porque acho que é uma forma muito feia. A propósito, qual é o pior defeito que tu consideras na vida? Já o disse uma vez numa entrevista, a inconsciência convencida. E agora mais uma pergunta um pouco idiota, mas que dá um bocadinho o contraste desta conversa que estamos a ter. Na tua opinião, qual é, a teu ver, o cúmulo da miséria? É mesmo a inconsciência. Tudo que faz parte da vida humana e que as pessoas pensam que realmente que é uma beleza, que é extraordinário, que é realmente maravilhoso e que no fundo não sabem que é uma desgraça, que é feio, me parece a forma mais miserável do homem. Tens razão. João, ainda gostava de completar. Portanto, não há a menor dúvida de que gostavas de ser artista e estás contente com a tua profissão? Muito contente. Tens algum sonho para realizar na tua carreira? Tantos papéis que ainda tenho para fazer, tantas peças que eu vou com certeza morrer sem fazer. Mas uma figura clássica talvez gostasse de gostava muito de fazer, por exemplo, o Rei Lear, gostava de fazer o Henrique VIII, gostava de fazer o Tartufo, gostava de fazer o Cyrano de Bergerac. Tanta coisa que eu gostava de fazer. Não gostavas de ter uma companhia tua? Gostava, mas primeiro gostava de ter 7.000 contos, que era para poder ter a certeza... De perder 6.000? De que perdia... Não, 7.500. João, então, quer dizer aos nossos ouvintes que vais partir agora dentro de 2, 3 dias para a África? Sim, terça-feira 13 vou para a África. Terça-feira 13? Bom agouro. Com certeza também gosto de 13. Também. Vais de avião? Não, vou no barco no Império. Portanto, para descansar uns dias a bordo? Sim, para descansar agora uns dias a bordo. E quanto tempo de torneio? Bom, muito pouco tempo. Talvez um mês em Angola e um mês em Moçambique, porque eu só vou fazer esta noite choveu prata e não me posso fazer contar com muitos espetáculos em cada cidade e terei bastantes a percorrer, não é? Portanto, só 2 meses em África? Sim, devo Mas sem voltar. compromisso, por acaso houver... Bem, por compromisso eu não tenho praticamente nenhum compromisso que me obrigue ou a ficar ou a voltar. Estou perfeitamente à vontade para o poder fazer, mas eu conto estar aqui assim no princípio da época de inverno para me apresentar num espetáculo em Lisboa. O espetáculo de comédia? Desculpa. Desta vez talvez não será, mas não é indiscrição nenhuma, antes pelo contrário, é uma publicidade. Penso fazer um espetáculo musicado, mas não uma revista. Dirigido por ti? Sim, com uma inteira responsabilidade, pelo menos minha. Gostava, porque isso dá-nos uma sensação de originalidade, com certeza. Sim. E o público hoje está farto da água mole, da coisa igual. Bem, o público tem muita razão, porque realmente, praticamente ele tem estado a ver a mesma revista há 22 anos. Houve agora uma tentativa
uma relativa tentativa de renovação por parte do Salvador, que foi bem compreendida pelo público. Muito interessante, o resto de Salvador é um artista que eu muito admiro e um grande profissional que mereceu o êxito inteiro que teve. Mas eu refiro-me a uma estrutura de espetáculo Totalmente diversa do que estamos a é preciso realmente, não é bem totalmente diversa, porque às vezes um excesso de originalidade vai cair na banalidade. Não é isso, é uma questão, quer dizer, como é que é dizer, de abandonar umas fórmulas tidas como boas para ir para outras que não sei se são boas, se são más, mas que pelo menos não estão trabalhadas. A revista portuguesa precisa de uma convolução, chamemos-lhe assim, como há 28 anos teve quando Amarante pela primeira vez pôs a água a pé no Teatro Avenida. E ficou um ano em cena. E que foi, ainda hoje estamos a viver, quer dizer, hoje as revistas que nós vemos no fundo é a água a pé. É a linha geral. É a linha estabelecida por aquela revista que trouxe de novo o bailado, trouxe o figurino, trouxe a arte do Francis, trouxe um músico que hoje é o Frederico de Freitas, trouxe um figurinista como José Barbosa, enfim... Pode-se dizer que foi uma renovação total e completa no espetáculo musical e o êxito foi tão grande que depois deu toda a transformação que se veio para aqui. Muita gente atribui, por exemplo, a Eva Staquino, que veio ela que veio renovar a revista. A Eva Staquino não veio mais trazer plumas, que era uma coisa que a gente não tinha. Talvez plumas e paetês. Se possa encontrar um pouco de tentativa de renovação de parte do Piero. Sim, o Piero foi realmente um elemento extraordinário e que também muito se sacrificou e que muito amou o teatro português, coitado, teve muito má paga com isso, porque a vida não lhe correu bem. E aliás, não tinha talvez o equilíbrio comercial indispensável. Mas isso, a um artista nunca se pode pedir um equilíbrio muito comercial, porque isso acho que não está muito certo. Às vezes, enfim, há artistas que têm realmente as duas modalidades, mas eu não acho, porque conheço tantos grandes artistas lá fora e com possibilidades extraordinárias, quer dizer, de ganhos que nós não temos cá, e que de vez em quando também têm momentos muito amargos na sua vida. Chegaste a fazer no Brasil a peça Esta Noite Choveu Prata? Não cheguei. Não tencionas fazê-la lá? Não sei se farei, porque a peça está sendo feita pelo Procópio Ferreira, que é o criador lá, e não sei se ele terá realmente a prioridade, uma exclusividade de representação. No entanto, gostaria imenso de mostrar ao público do Brasil aquilo que eu fiz cá, não é? João, desculpa, vou atrever-me a pedir-te uma coisa. Se não puderes ou não quiseres, não faças. Há muita gente que ainda não conseguiu, talvez, ver Esta Noite Choveu Prata. Não queres dar um bocadinho só? Eu já dei pela rádio. E não é preciso ter uma preparação para fazer qualquer, porque tu sabes, como tu viste, a peça tem 3 papéis e é muito difícil, assim, quer dizer, de momento, sem ter uma preparação, eu lançar-me em qualquer deles. Com certeza. Porque realmente qualquer deles tem, quer dizer, tem tantas modalidades dentro das certas nuances. Certas nuances que eu agora aqui propriamente, quer dizer, não te posso escolher uma delas sem uma preparação que não tenho. Então peço desculpa. Não, mas posso dizer um poema qualquer para substituir isso, não é? Com certeza, fica sempre bem substituído, que o público adora ouvir-te. É um poema pequeno e simples, não é? Vou dizer Canção Grata, de Carlos Queiroz. Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura é certo, mas tão pouco. Noites de insônia pelas ruas como um louco. Obrigado. Obrigado. Por aquela tão doce e tão breve ilusão, embora nunca mais depois que a vi desfeita, eu volto a ser quem fui, sem ironia, aceita a minha gratidão, que bem me faz agora o mal que me fizeste. Mais forte, mais sereno e livre e descuidado, sem ironia, amor. Obrigado. Obrigado por tudo que me deste. Foi uma pena a morte ter arrebatado tão cedo desta vida o nosso querido Carlos Queiroz. Não há dúvida. Era realmente um poeta. João, ficava eternamente a conversar contigo. Tenho a impressão que vamos ter imensos ouvintes que vão gostar de te ouvir, que vão adorar escutar-te. Mas há um ouvinte que vai gostar mais de qualquer outra. Quem é? A tua mãe. Que neste dia, naturalmente, em que vai a nossa entrevista para o ar, já não estás em Lisboa e para ela será uma grata recordação, mais um momento em que tens junto dela ouvir-te através dos companheiros de alegria. Ai, muito obrigado por essa ideia, porque realmente é uma ideia que me toca muito. E eu gosto muito da tua mãe. Portanto, aqui a saudamos os dois, não é verdade? É. João, boa viagem, bom êxito e manda um postal para dar notícias tuas aos nossos ouvintes. Está certo, obrigado.
Em cada cérebro fica largo motivo para discussão. A elasticidade do espírito de João Vilaret, hoje traduzida em imagens radiofónicas, foi motivo de agradável prisão junto do receptor de rádio.